Olá, bem-vindos a mais uma aula de História. Já estamos na semana 6 do PET Volume 2 e hoje nós vamos estudar domesticação de plantas e animais. Como que surgiu a domesticação de plantas e animais? Nós já viram que os nômades, eles começaram a ser sedentários por causa das plantações, da agricultura que eles começaram a cultivar. E agora nós vamos ver como que é a domesticação das plantas e de animais. Apresentação. Revolução Neolítica, chamada de Revolução Agrícola, foi a transição em grande escala de muitas culturas humanas do estilo de vida de caçador-coletor e nômade para um agrícola e sedentário fixo, tornando possível uma população cada vez maior. Estas comunidades estabelecidas permitiram que os seres humanos observassem e experimentassem plantas para aprender como crescem e se desenvolvem. Este novo conhecimento levou à domesticação das plantas e, consequentemente, à domesticação de animais. Como agora eles começaram a ficar em um lugar fixo, eles podiam plantar e também domesticar animais. Vamos ver o que é isso? Domesticação de animais. Quando a caça-coleta começou a ser substituída pela produção de animais sedentários, tornou-se mais lucrativo manter os animais à mão. Portanto, tornou-se necessário trazer animais permanentemente para os seus assentamentos. Embora em muitos casos houvesse uma distinção entre agricultores sedentários e pastores nômades. O tamanho, o temperamento, a dieta, os padrões de acasalamento e a expectativa de vida dos animais eram fatores consideráveis no desejo e sucesso em domesticar animais. Os animais que forneciam leite, como as vacas e cabras, ofereciam uma fonte de proteínas que era renovável e, portanto, bastante valiosa. A capacidade do animal como trabalhador, por exemplo, arar, bem como uma fonte de alimento, também teve que ser levada em conta. Além de ser uma fonte direta de alimento, certos animais podem fornecer couro, lã e fertilizante. Alguns dos primeiros animais domésticos foram os cães, Ásia Oriental, cerca de 15 mil anos atrás, ovelhas, cabras, vacas e porcos. A presença desses animais deu vantagem no desenvolvimento cultural e econômico. Vamos às atividades? Número 1. Revolução Neolítica, chamada de Revolução Agrícola, foi a transição em grande escala de muitas culturas humanas do estilo de vida de caçador-coletor e nômade para um agrícola e sedentário fixo, tornando possível uma população cada vez maior. Estas comunidades estabelecidas permitiram o quê? Então, aqui vocês vão marcar uma opção, a correta. Que continuassem com a vida de nômade, colhendo o que a natureza fornecia em lugares diferentes, que caçassem os animais sem nenhuma domesticação, que os seres humanos observassem e experimentassem com plantas para aprender como crescem e desenvolvem. Este novo conhecimento levou à domesticação das plantas e animais. 2. Após a domesticação das plantas, consequentemente aconteceu a domesticação de animais. Ao domesticá-los, tiveram benefícios. Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, aqui nós temos 1. Cabra, 2. Vaca, 3. Cães, 4. Ovelhas, 5. Porcos. Fornece leite, lã e carne. Fornece leite, puxarado, carne e couro. Vigia o assentamento, ajuda no pastoreio e cuida dos rebanhos. Fertiliza o terreno, fornece carne, banha e consome os restos de comida dos grupos. Fornece leite e carne, puxa lenha e pequenos feixes. 3. Observe estes dois períodos, o Paleolítico, grupos sociais nômades, e o Neolítico,
grupos sociais sedentários. Então, aqui vocês vão fazer a observação do período paleolítico e do período neolítico. Vocês vão fazer a leitura, observar bem. 4. Escreva o que nos dias de hoje ainda temos em comum com os grupos das nossas origens. Se ainda temos algo que acontece hoje, que é a herança do período paleolítico, nômade. E se ainda temos algo do período neolítico, sedentarismo, que também ainda acontece nos nossos tempos. Então, de acordo com essa imagem que vocês vão observar, vocês vão ver a relação, se ainda existe alguma coisa que ainda se usa no dia de hoje. Vamos fazer mais uma leitura? Dentre as principais inovações técnicas vistas no período neolítico, temos produção de instrumentos de pedra polida, facas, machados, enxadas, construção de casas para se abrigarem, madeira, pedra, barro, folhagem e etc. Objetos de cerâmica, utensílios para cozinhar e armazenar alimentos. Desenvolvimento da tecelagem, pelos e couro de animais e fibras vegetais. No final do período neolítico, por volta de 4.000 anos antes de Cristo, a metalúrgica começa a se desenvolver com a produção de cobre, bronze e ferro, os quais irão lentamente substituir a pedra, matéria-prima mais importante da Idade da Pedra. O desenvolvimento da metalúrgica possibilitou a criação de diversos instrumentos muito resistentes e das mais variadas formas. Arte no período neolítico. Com a criação de novas técnicas de polimento da pedra, muitos objetos artísticos de cerâmica e pele de animais começam a ser produzidos nesse período. Os povos não consideravam esses objetos obras de arte, eram produzidos para serem utilizados, seja para o transporte de comida, bebida e vestimentas. Por outro lado, os objetos de arte produzidos pelos artistas, considerados seres iluminados, adquirem um caráter religioso, ou seja, sobrenatural e mágico. Por exemplo, nos amuletos e símbolos religiosos criados nesse período, assim, muitos deles eram utilizados em rituais e cultos, os quais estavam envolvidos numa atmosfera de magia. Além disso, o homem do Neolítico começa a construir abrigos e casas, sendo, portanto, considerados os primeiros arquitetos da humanidade. De acordo com o texto acima, os artistas eram vistos de forma diferente. Os objetos criados tinham funções bem específicas para a comunidade que se formava. Descreva abaixo o que o texto menciona sobre isso. 6. Preencha o quadro Principais inovações técnicas. Está no texto que acabamos de ler também. Produção de instrumento de pedra polida. Você vai colocar aqui quais eram esses instrumentos de produção de instrumentos de pedra polida. Construção de casa para se abrigarem. Quais eram? Objetos de cerâmica, desenvolvimento da tecelagem e domesticação de animais. Bons estudos, boa leitura e até a próxima aula!